nosso pastor nesse momento, que está lá trazendo a palavra, e que essa palavra, ó Pai, venha de encontro ao nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, aprender a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e nos ensinado. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Quero convidar você a colocar-se em pé para acompanhar a leitura deste texto, para introduzirmos assim o que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta noite. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O que significa ser reformado é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero confessar aos irmãos que houve uma fase da minha vida ministerial que eu sempre tentava encontrar alguma coisa fora do que eu estava acostumado na minha formação teológica cristã, para preencher coisas que, no meu entendimento, precisavam ser preenchidas e, de repentemente, dentro do compêndio de teologia, da teologia que eu cria, da prática que eu estava acostumado a viver liturgicamente na igreja, parece que eu queria acrescentar algo para garantir algum resultado que talvez eu não estava observando e vendo dentro da igreja. E eu cheguei a uma conclusão nesta fase difícil da minha vida, em que eu precisava me humilhar e me satisfazer com a direção de Deus sobre a igreja, porque quem conduz a igreja não sou eu nem você, é o Senhor. E é Ele, através da sua palavra, que vai dirigir a igreja em todo o tempo, enquanto ela estiver neste mundo. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo para guiar a igreja de Cristo Jesus. E nas Escrituras nós encontramos tudo, absolutamente tudo que é necessário para conduzir, para nutrir, para abençoar a vida da igreja, para salvar os perdidos, para transformar a cultura onde nós estamos inseridos. Olha, meus irmãos, qual era o problema na época em que os reformadores se levantaram para trazer toda essa transformação que a reforma protestante produziu naquela época e, obviamente, em todas as gerações subsequentes àquela? O princípio era de autoridade. Quem era a autoridade sobre a igreja? E hoje este é o dilema e é o problema de muitas igrejas, estabelecer de onde vem a autoridade para conduzir as coisas que devem ser feitas ou devem servir como base para a prática de vida da igreja e, obviamente, de cada família e de cada pessoa individualmente. Qual era a autoridade? De onde vinha essa autoridade? E isso era tão importante na época da Reforma Protestante, porque a autoridade das Escrituras estava comprometida. A autoridade da verdade absoluta, a palavra final, a autoridade para salvar, para conduzir o povo, para dirigir a igreja, nem sempre era reconhecida pela palavra. Um dos problemas sérios, e depois da Reforma Protestante, muitos, por exemplo, líderes religiosos se levantaram contra os reformadores, porque a Reforma afetou diretamente a maneira deles pensarem e também praticarem. Por exemplo, o clero, os papas, os bispos, os teólogos da época se reuniam para tratar assuntos de caráter religioso e eles inclusive usavam as Escrituras para tratarem esses assuntos, mas no final a palavra que prevalecia não era das Escrituras, mas era a palavra papal.
Era a igreja que estabelecia o que era certo e o que era errado. Agora imagina que revolução isso causou numa época em que isso era tão evidente no meio da igreja, em que a autoridade da igreja é que prevalecia. E agora vêm os reformadores contra esse conceito errôneo de autoridade, mas na cabeça deles era o conceito que prevalecia e que devia conduzir a igreja. O que foi a Reforma Protestante? Apenas a título de introdução, a Reforma Protestante foi um movimento religioso que marcou a história. No dia 31 de outubro de 1517, portanto, comemorado essa semana, diante da venda de indulgências por João Tetzel, Lutero fixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra doutrinas dentro da Igreja Católica Romana. Mas naquela época havia muita violência, baixa expectativa de vida, debates profundos religiosos sem fim que não chegavam a conclusão nenhuma. Havia também abalos socioeconômicos, havia um crescente sentimento nacionalista, havia também uma insatisfação tanto dos governantes quanto do povo com a igreja, porque a igreja entrava em debate sem fim. Parece que a defesa de opiniões particulares que devia ser prevalecida, e essas coisas trazia insegurança para dentro da igreja, porque a pureza, a humildade, a simplicidade, o evangelho, a verdade das escrituras parecia ser deixada de lado. Na vida espiritual havia uma ansiedade acerca da salvação tremenda, porque todos lutavam incansavelmente por adquiri-la, porque a salvação, o meio para se adquirir a salvação era através das boas obras, era através da compra das indulgências para que os pecados fossem perdoados, era através dos pagamentos das promessas que eram feitas, através dos sacrifícios. E aí eles olhavam para si mesmos e diziam, olha, quem é que pode ser salvo diante de toda essa situação? E havia um conflito tremendo, certamente, na vida dos membros, das pessoas que participavam desta vida religiosa. Mas quando tudo parecia perdido, um homem lê as Escrituras, nas Escrituras, uma palavra que transforma a vida dele e a vida da igreja a partir de então. Certamente naquela época ele leu à luz de velas, na simplicidade da sua casa, no recôndito do seu lar. Ele lê Romanos 1,17, que diz, o justo viverá pela fé. Isso trouxe uma transformação profunda no coração e na vida dele. Olha, meus irmãos, os reformadores John Huss, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e tantos outros reformadores entenderam que a Bíblia era mais importante do que a tradição, era mais importante do que a existência humana, ela era absoluta, não era apenas somente as Escrituras, mas era também a palavra final. Ser reformado significa reconhecer que a Bíblia tem a palavra final em tudo. E eles não estavam buscando inovar a igreja. Eles não estavam tentando trazer para dentro da igreja uma ideia nova. Eles não estavam tentando inovar, criar coisas que poderiam talvez ser diferente daquilo que a Bíblia estava apresentando. Não, o que eles queriam é resgatar, restaurar as verdades bíblicas que haviam sido esquecidas, ou obscurecidas pelo tempo, pelas tradições humanas. E a maior contribuição dos reformadores foi chamar a atenção das pessoas para a importância das Escrituras, para os ensinos das Escrituras. Chamar a atenção das pessoas a respeito da salvação, como as Escrituras apresentam. Os reformadores nos mostram que o critério da verdade não são as opiniões humanas. O critério da verdade é a palavra de Deus.
não são as experiências subjetivas. Não, é a palavra de Deus. E é interessante porque dentro das experiências subjetivas, tem muita gente que diz, olha, hoje eu ouvi a voz de Deus, testemunhando como se tivesse ouvido uma voz audível sussurrar nos seus ouvidos, mas ele teve a vida toda a palavra de Deus nas suas mãos, as Escrituras, e nunca testemunhou, eu lendo as Escrituras, ouvi a palavra de Deus. Ela é a palavra viva, ela é a palavra ativa, ela é a palavra de Deus direta. Quando nós lemos as Escrituras, nós lemos com a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. É a voz do Senhor soando ao nosso coração. E a fé reformada subscreve todas as doutrinas apresentadas na Bíblia. Obviamente explicadas pelos símbolos de fé, e principalmente a confissão de fé de Westminster, são importantes os credos, as confissões, os catecismos, eles são explicações ou sistematizações teológicas das doutrinas bíblicas, mas esses documentos não têm a palavra final. A palavra final é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a igreja, a direção de Deus para a igreja, para o mundo onde nós estamos vivendo, para a sociedade de uma maneira geral, para questões particulares, quanto também para questões generalizadas. A resposta está na palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus é clara. Aí você pode estar dizendo, olha, pastor, tem textos difíceis, é verdade, tem textos difíceis, mas o que eu quero dizer é, tudo que você precisa saber a respeito de Deus, de você mesmo, da salvação, da redenção, as Escrituras apresentam com clareza, e a compreensão delas não é segundo a sua capacitação de entendê-las, mas é segundo a capacitação de Deus enchendo seu coração com seu espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A fé reformada destaca o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, baseado no Evangelho revelado pela Escritura. A fé reformada é a religião cristã em sua consistência ou maior expressão. Isso não quer dizer que aqueles que não subscrevem a fé reformada não são cristãos. Longe de nós dizermos isto. Existem igrejas sérias, bíblicas, igrejas que amam o Senhor, mas nós queremos estar aqui destacando a razão pela qual nós cremos na doutrina reformada e fazemos isto com convicção. O que queremos dizer é, segundo o que nós compreendemos, com base no que a teologia reformada expressa, nós cremos ser ela uma fiel exposição das Escrituras. É uma afirmação de convicção. A fé reformada tem a consciência de que está cumprindo a maior das missões da igreja, baseada no capítulo 28 de Mateus, versículos 18 a 20, que diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada. Jesus disse isso. No céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha, meus queridos irmãos, o que nós aprendemos é o que nós entregamos, o que nós recebemos é o que nós compartilhamos. Eu não sei qual é a base que você usa para ajudar você a compreender as Escrituras, quais são os princípios hermenêuticos que você utiliza para interpretar as Escrituras, quais são os personagens, os teólogos antigos que você usa para entender aquilo que Deus revela a você através das Escrituras. Será muito bom se nós ouvirmos o que os discípulos, os apóstolos escreveram. Porque eles escreveram da parte de Deus. Por isso que a Bíblia não tem erro, ela é inerrante.
Por que eles foram inspirados por Deus? Porque se eles escrevessem segundo a sua própria consciência, segundo o seu próprio coração, segundo as suas próprias ideias, a possibilidade ou a garantia de que fossem comprometidas as Escrituras era muito grande. Por isso Deus, Ele mesmo se incumbiu de fazer com que os homens escrevessem nas Escrituras aquilo que Ele quis que eles escrevessem. Por isso ela é inerrante. O que significa ser reformado? Primeiro, ser reformado significa ser bíblico e longe de mim ser prepotente. O que eu quero dizer é que há uma convicção de que aquilo que cremos está nas Escrituras. É com base nas Escrituras, toda doutrina reformada. Você pode usar qualquer documento da Igreja Reformada, ela está recheada de versos bíblicos, de textos bíblicos, para comprovar. Não é uma tese humana, é uma verdade divina, não é uma mensagem política, social ou ideológica, filosófica, não. É a palavra de Deus, é a mensagem do Senhor para o seu povo. Os reformados levaram a sério as Escrituras, reconhecem toda a Escritura como palavra infalível de Deus. Ser reformado é crer em tudo que a Bíblia ensina. A sola Escritura, como é conhecida no meio protestante, é certamente um dos mais importantes temas abordados pelos reformadores do século XVI. Porque é o sola Escritura que vai dar apoio, suporte a todas as outras doutrinas que serão apresentadas. Obviamente, meus irmãos, é o Espírito Santo que age através da palavra e é o Espírito Santo que tem a palavra final no que diz respeito à vida da igreja. A Bíblia, ser reformado é ser bíblico, isso significa que cremos que a Bíblia é suficiente. Os reformados reconhecem sua absoluta autoridade nos ensinos da palavra de Deus. Ela é a suficiente revelação de Deus para o seu povo. Dela nada se tira e dela nada se acrescenta. Às vezes nós lidamos com assuntos que nem sempre nós encontramos nas Escrituras para trazer uma conclusão objetiva a respeito de como entender assuntos que são, vamos dizer, modernos ou situações que nós enfrentamos, que na época em que a Bíblia foi escrita, esses problemas não eram uma realidade e a gente pensa, talvez precisaríamos reformular alguma coisa para encaixar então a Bíblia a essas novas realidades que acontecem. Isso é um erro. É um engano acreditar ou pensar que a Bíblia não é suficiente para tratar assuntos que são modernos, atuais. A Bíblia não só é suficiente, quanto também ela é necessária. Ela é revelação da pessoa e da vontade de Deus. Ela é a absoluta regra de fé e prática para todos os que creem no Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, verso 3, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Infelizmente, as pessoas tentam viver sem a palavra. A verdade é que ninguém pode viver sem a luz da especial revelação de Deus. Se nós não temos a Bíblia como uma lanterna para direcionar os nossos caminhos, nós corremos um grande risco de cair no abismo. A Bíblia é inerrante, meus queridos. É livre de erro por ter vindo das mãos de Deus. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É a palavra de Deus. Deus é infalível, Deus não erra, Ele é perfeito, Ele é justo. Se a palavra é dEle, a palavra dEle também é perfeita.
os autores humanos escreveram debaixo do poder do Espírito Santo para garantir esta inerrante palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é necessária, porque eu e você precisa de orientação todos os dias para viver uma vida que agrada a Deus, e esta orientação vem do Senhor por meio da sua palavra. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é clara, a clareza bíblica é fruto da inerrância. Os preceitos do Senhor são retos, diz a Bíblia, e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, e por ser pura, ela é clara. A Bíblia não seria clara se fosse misturada com erros. Ser clara não quer dizer ser fácil de entender todas as coisas que estão presentes nela, mas saber que a mensagem verdadeira está ali, presente no texto, e tudo que nós precisamos conhecer para a nossa salvação está amplamente clara. Há um escritor que afirma que a teologia de Martinho Lutero era uma teologia da palavra de Deus. O ponto alto de seu mais conhecido hino era o desafiante verso: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Isso é bíblico. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará, permanecerá para sempre. Na história, meus irmãos, houve tentativas e mais tentativas, não apenas de negar as Escrituras, quanto de destruir o livro sagrado. E Deus preserva esse livro tão antigo, tão útil, tão importante para a nossa vida, para guiar a nossa vida de fé e de prática. A palavra de Deus é viva, isso significa que ela vivifica os corações daqueles que creem em Cristo Jesus e dá a eles uma vida nova. Nesses estudos de quinta-feira, nós vamos detalhar, de segunda-feira, expor com mais detalhe as verdades que cremos a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero destacar, em segundo lugar, o que significa ser reformado. Ser reformado significa entender que tudo converge para a glória de Deus. Deus é o centro, não é o homem, é Deus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Tudo o que fazemos deve convergir para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus. Para que fim que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. E olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E glorificar a Deus é o conceito central do cristianismo. Para que nós existimos? Para a glória de Deus. Para que nós pregamos o Evangelho? Para que mais pessoas se convertam, para que os convertidos que se converteram glorifiquem o nome daquele que o criou e o salvou. Todas as coisas que nós fazemos, tudo em que nós colocamos as mãos para fazer, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações deveriam convergir para a glória de Deus. A Bíblia diz, o salmista expressa o objetivo da vida na terra ou no céu, dizendo o seguinte: que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ou seja, o Senhor do céu é o Senhor daqueles que estão na terra e creem no seu nome e são guiados por Ele. Por isso, os que creem no Senhor devem glorificar o nome do Senhor. Viver para a glória de Deus. Tudo que nós cremos e dizemos sobre Deus é o começo e o fim de toda a verdade de Deus. Se nós pregamos a partir das Escrituras uma vida centrada moralmente, não é apenas para que nós estejamos nos sociabilizando de uma maneira mais aceitável, não, é para que Deus seja glorificado em primeiro lugar através de nós, através da nossa vida. Deus é, e por isso Ele é a expressão de si mesmo, é exatamente essa. Lembra quando ele estava Moisés estava diante da sarça ardente? E quem falou com ele foi o
Eu sou. Quem é que, quando eu for cumprir com a missão que me confiaste, dizer quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Diga, o eu sou enviou a vós outros. Ele é, e porque Ele é digno de ser adorado. É o Yahvé, é o nome revelado nas Escrituras, no Antigo Testamento. É o Deus exaltado, o Deus glorificado, e glorificado em si mesmo. Ele não depende de vocês, de nós, para Ele ser quem Ele é. Exaltado e glorificado, cheio de glória, cheio de grandeza como Ele é. Ele é. Antes de eu e você existir, Ele é. E Ele é para sempre. Nada e ninguém o criou. Ele é. A parte da criação, meus irmãos, de maneira completa e perfeita, Deus é glorificado em si mesmo. É o Deus da glória, como diz Salmo 29, verso de número 3. A palavra hebraica Shekinah se refere ao radiante esplendor da sua pessoa, o brilho do seu ser, ou seja, a glória de Deus pertence a Deus e a Deus somente. Por isso que quando nós nos ajuntamos, o objetivo do que fazemos, dos cânticos que cantamos, das orações que proferimos, da pregação que expressamos, é a glória de Deus. Deus está falando conosco para que nós nos moldemos a sua palavra, para que ao vivermos, vivamos uma vida que traga glórias para o seu nome. Ser reformado significa ser bíblico. Ser reformado significa reconhecer que Deus e Deus somente é digno de ser adorado e glorificado. Tudo para a glória de Deus. A doutrina reformada confessa que a glória que damos a Deus é a exaltação do seu nome, glorificando conscientemente a sua perfeição. Portanto, meu querido, não aspire essa glória, você não a terá, nós não a teremos, porque ela pertence a Deus e a Deus somente. Só lhe deu glória. Mas eu quero destacar em terceiro lugar, e ainda que este ponto tenha uma expansão maior de exposição, mas eu faço questão de mencioná-la. O que significa ser reformado? Além de ser bíblico, além de reconhecer que Deus é digno de ser adorado e glorificado, quero dizer que ser reformado é entender que a salvação que nós recebemos vem de Deus. E isso tinha um impacto tremendo na época da Reforma Protestante. Porque assim como a autoridade das Escrituras era comprometida, assim como os homens buscavam a sua própria glória, ora, meus irmãos, havia um conceito errado a respeito de como nós recebemos a salvação, de onde ela vem e o que significa ser salvo por Cristo Jesus. A salvação é obra de Deus. Os méritos da salvação não são nossos, é de Deus. A salvação vem de Deus e os salvos vão para Deus. É o Deus Trino que realiza esse ato salvador. E para entendermos essa verdade, os reformadores resolveram explicar teologicamente a respeito da salvação, para que não houvesse dúvidas desta obra divina extraordinária chamada salvação. E eu quero destacar, então, algumas coisas que os reformadores destacaram. A primeira delas, eles disseram que o homem morto em seus delitos e pecados não pode salvar a si mesmo. Ele vos deu vida, diz a Bíblia, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O homem no estado em que se encontrava, morto, corrupto, completamente desfigurado em todas as suas faculdades, ele não tinha condição de salvar a si mesmo, mas havia, meus irmãos, uma exposição das Escrituras que dizia que o Senhor, pela sua graça bendita, salva aqueles que creem no seu nome. É a graça de Cristo Jesus. E ainda que o homem esteja tentando fazer alguma coisa para lhe garantir a salvação, é preciso se lembrar, meus irmãos, o que Jesus disse
em João, capítulo 15, verso 5, sem mim, nada podeis fazer. Por essa razão que a Bíblia afirma que somente Deus é o autor da salvação. As pessoas dizem assim, olha, o homem é livre para fazer o que ele quiser, inclusive para salvar ou deixar de salvar-se ou negar a salvação. E olha, é verdade que o homem é livre para fazer as coisas que ele busca fazer, mas o problema é que, no que diz respeito à salvação, ele é incapaz. Ele não pode fazer isso. Não faz parte da sua, não é possível por causa da sua natureza corrompida. Olha o que diz Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Em outras palavras, não pode alguém que tem uma natureza corrompida decidir por coisas que são boas, a não ser que ele tenha o revestimento do alto para ele responder positivamente ao convite, a realizar, a decidir, a tomar, a agir, a ter atitudes que sejam agradáveis a Deus e coerentes com a sua palavra. O homem tem uma natureza pecaminosa e isto torna impossível para ele salvar-se. Jesus, certa feita, diz, isto é impossível aos homens. Como pode o homem salvar a si mesmo? Isso é impossível para os homens. Isso é impossível para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, receberem a Cristo como fruto de um desejo desprovido da ação transformadora de Deus, da manifestação do Espírito Santo em seu coração. Mas eu queria encorajar você a crer, a confiar que o Deus que nos revela na sua palavra que é impossível para os homens salvarem a si mesmos, Ele mesmo se incumbiu de realizar um meio através do qual nós pudéssemos ser salvos. Ele nos encoraja a crermos que é possível em Cristo Jesus sermos salvos. E olha, e antes de ficarmos bravos porque não temos condições de nos salvar a nós mesmos pelas nossas próprias forças, mude isso no seu coração, esse sentimento, essa reação, e tenha um coração grato, meu querido, um coração agradecido diante de Deus. Sejam gratos porque foi Jesus quem disse, se Ele disse antes isto, é impossível aos homens, ou seja, salvar a si mesmos. Em Mateus, no mesmo versículo, ele diz, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. A sua salvação é possível diante de Deus. E no meio de um contexto onde se ensinava que quanto mais obras você fizesse, você podia ser salvo, isso foi impactante, transformador na época da Reforma. Por isso que muitos se levantaram contra os reformadores. Mas é a verdade das Escrituras, é a Escritura redirecionando a vida da igreja, é a salvação do Trino Deus, é a expressão conforme o conselho da sua vontade, que garante a salvação do homem. É Deus quem nos salva, o Deus Trino quem nos salva. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é quem nos salva. E nós devemos ser gratos por isso. Se não há condições em nós, devemos nos lembrar, Deus tem todo o poder de nos salvar. Amém, igreja? Mas eu quero destacar também uma outra expressão teológica dos reformadores que muda a nossa maneira de ver a vida cristã. Deus, em sua soberania eterna, escolheu aqueles que iriam ser salvos. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versos 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Todo cristão confessa que Deus é soberano, mas no que diz respeito à salvação tem dificuldade de aceitar. Mas não há valor em dizer que Deus é soberano, se não acreditarmos que Ele está no controle de
todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive da sua salvação. A Bíblia diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Há uma expressão na Confissão de Fé de Westminster interessante que diz o seguinte: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Está incluída nesta frase, entendida nessa frase, a sua salvação, a nossa salvação. A reação comum a essa doutrina é a seguinte: se eu sou eleito, eu serei salvo de qualquer forma, não importa o que eu faço. E se eu não for eleito, não fará diferença, não importa o que eu faça, porque Deus não me aceitará de qualquer forma. Ora, quem age dessa forma é o homem natural, que não entende as coisas espirituais. Às vezes o homem natural age como oposição, não importa a direção de Deus. E sempre culpará Deus ao invés de assumir a sua culpa. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Em algumas coisas na vida cristã ou revelada para as Escrituras, nós gostaríamos de ter a responsabilidade de controlá-las. Mas deixa eu dizer para você, descansar na sua vida, no seu coração, Deus não lhe permitirá fazer isso. As suas tentativas de refazer ou agir segundo o que as Escrituras ensinam para conformar ao que você pensa, ao que você quer, é um esforço inútil, impotente, não trará resultado algum, será um esforço em vão. Precisamos nos lembrar que Deus está no controle. A eleição de Deus, a eleição soberana de Deus não destrói de maneira alguma a minha e a sua responsabilidade. Alguém disse, quando o evangelho qualquer evangelho que prega o que você precisa fazer, mas não anuncia o que Cristo fez, não é evangelho coisa nenhuma. É o Senhor quem nos salva, e o Senhor salva aqueles que Ele mesmo determinou antes da fundação do mundo. A doutrina reformada crê nisso, que a salvação é obra de Deus e que a salvação será operosa na vida daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Não apenas isso, os reformados acreditam também que o Senhor Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe deu e somente por eles. Nós somos salvos porque Deus, o Pai, nos escolheu para ser salvos. Porém, não somos salvos por meio da eleição somente, mas também pelo sacrifício de Cristo Jesus realizado na cruz do Calvário. É assim que a Bíblia apresenta a vinda do Redentor neste mundo. Olha só, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos pecados deles. Se Deus elegeu alguns para a vida eterna antes da fundação do mundo, é verdade que Cristo Jesus na cruz do Calvário morreu por eles, para que essa salvação se evidenciasse na história. E os reformados creem nessa doutrina. É a expiação limitada, não no seu valor, mas somente naqueles a quem ela é aplicada. Ou seja, o seu valor é imensurável. Ele é capaz de salvar todas as pessoas, mas ela se aplica na vida daqueles a quem o Pai escolheu. O sangue de Cristo é precioso, meus queridos. Tem um valor ilimitado. Ele não perderia o seu valor se todos os homens do mundo fossem salvos. Porém, foi plano de Deus limitar a aplicação dessa salvação e do poder desse sangue. A fé reformada, tornando as Escrituras audível,
ensina que somente algumas pessoas serão salvas. Ensina que somente que é Deus quem salva os pecadores, e ensina que aqueles que são salvos são aqueles que Deus intencionalmente desejou que fossem salvos a ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por eles. Olha o que diz João capítulo 17, versos 2 e 12. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. A Bíblia diz, e dou a minha vida pelas ovelhas. Estando ciente dessa doutrina, de que essa doutrina ofende a razão humana, mas apenas dos homens naturais, por uma razão simples, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é que há um chamado de Deus para que nós não nos conformemos com este século. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos, meus irmãos, nos amparar pelas Escrituras e crer no que elas dizem. A glória de Deus está acima de todas as coisas, e porque Ele é todo glorioso, Ele faz as coisas conforme lhe agrada, lhe apraz. A fé reformada crê que nenhum dos que creem em Jesus serão condenados, nenhum. Há um número dos eleitos e todos eles estarão diante do Senhor nos céus. Por isso nós devemos pregar a todos, porque nós não sabemos quem serão. Só saberão quem não irá para o céu aqueles que já morreram e que não estão lá. Porque todos os que estão neste mundo, eles ouvem o Evangelho e podem crer no Evangelho, e ao crerem, eles serão salvos. Nós não sabemos quem são os eleitos, pregamos para todos. A Bíblia diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A fé reformada acredita, em quarto lugar, que o Espírito Santo soberanamente e eficazmente aplica a salvação nos eleitos. E esta ação do Espírito Santo na vida dos eleitos não pode ser rejeitada. Se o homem dependesse da sua própria força e habilidade para buscar a sua salvação, sabe quantos homens seriam salvos? Nenhum. Negue a vontade soberana de Deus, meu querido. Negue o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Negue o poder transformador do Espírito Santo, que age por meio da palavra na vida do homem para a sua salvação. E você atestará por si mesmo os resultados destas objeções. A fé reformada ensina que o que Jesus orou, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele também afirmou, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Exatamente aqui que vemos a obra salvadora do Espírito Santo. O Deus Trino salva o seu povo eleito. Jesus Cristo, há uma expressão aqui da confissão de fé que eu gostaria também de ler, que diz que todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no poder, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daqueles estados de pecado e morte em que estão por natureza,
para a graça salvadora em Cristo Jesus. Isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sem para isso dispostos pela sua graça, sendo para isso dispostos pela sua graça. É o Espírito Santo quem capacita o homem a ouvir o Evangelho e abraçar a Cristo pela fé e receber a graça da salvação em sua vida. Olhe, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, ela é vivificadora. Um exemplo bíblico muito claro para nós é a ressurreição de Lázaro. Assim como morto Lázaro ouviu a voz de Jesus, o pecador morto ouve a voz do Evangelho, a voz do Espírito Santo, e atenderá positivamente a este Evangelho e será salvo. É Deus quem nos salva. Eu quero, em último lugar, destacar, meus irmãos, aqueles que são verdadeiramente salvos nunca se perderão. Lembre-se disso. Você creu em Jesus, confessou os seus pecados a Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém. É possível que você talvez que isso não agrade você, mas ser reformado é exaltar a Deus em detrimento do homem. Por isso essa doutrina muitas vezes é tão indesejada pelo homem natural, que exalta a si mesmo. Por isso que ela é tão abraçada por aqueles que creem, que tiveram um encontro com Cristo e conseguem ver a grandeza da sua glória. Olha o que diz Mateus 16, 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O homem espiritual não pode cair do seu estado de graça, pois o que o sustenta não são as suas obras, mas são as obras de Cristo. O que garante a sua salvação não é o que você faz, mas é o que Cristo fez por você. Ele viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, sua vida custou o precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Você é comprado com alto preço, o sangue de Jesus é o preço da sua vida. E você pertence a Jesus. Por isso que João 10 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. A fé reformada crê que existe um Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Há uma ilustração interessante que diz que o jornal Diário de Calcutá, na Índia, relata a entrevista entre um pastor evangélico e um jovem Brahmani. E durante a conversa o jovem diz: encontro no cristianismo muitas doutrinas que também constam entre as doutrinas do hinduísmo. Porém, os senhores têm algo em sua religião que nós não temos. O que é que nós temos e que não se encontra no hinduísmo? Perguntou o pastor. A resposta foi tocante: um Salvador. Só o cristianismo apresenta o Salvador dos homens. O seu nome é Jesus. E a fé reformada crê nisso. Crê que existe um Salvador e o seu nome é Jesus. É verdade, como todos sabem, alguns parecem se distanciar da graça, não é, queridos? Às vezes vivemos na igreja e vemos pessoas saindo do meio cristão. Pareciam ter fé em Cristo, tinham interesse pelas coisas de Deus e podemos dizer que criam pela sua declaração de fé e na nossa maneira de ver até parecia que o perseverar até o fim, mas no final se distanciaram, saíram da igreja, estão no mundo e aí a gente pensa, como que pode
então aplicar esta doutrina na vida dessas pessoas? Se nós dizemos que os que são de Deus, eles perseverarão até o fim. A resposta é encontrada nas Escrituras, queridos. Olha o que diz 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas os que são de Deus perseverarão, crendo no Senhor até o fim. Se disséssemos que o homem é salvo por Deus, mas poderia perder a salvação por si mesmos, então a vontade de Deus poderia não ser considerada como soberana. E poderia reconhecer ou admitir que Deus seria um derrotado na sua vontade. Porém, Deus não é um derrotado. Tudo que Ele faz será bem-sucedido, é bem-sucedido. Olha só o que diz Paulo em Filipenses 1,16. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedro disse que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O poder de perseverar, crendo até o fim, vem de Deus, não vem de você mesmo. Creia nisso. Bem, quero encorajar você a permanecer crente, meu amado, fiel a Deus e a sua palavra, e a manter a comunhão com Cristo e com a sua igreja. Os crentes no Senhor Jesus creem que há um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que age por todos, que age por meio de todos e está em todos. Os crentes pertencem a Deus e estão unidos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. São chamados a viver a vida comum da igreja. Viva como uma igreja. Seja um crente de fato, que crê nas Escrituras e nas verdades que elas revelam. Que você crê, ao crer na doutrina reformada, não crê porque os teólogos reformados estão dizendo, não, creia por convicção, por estudo das Escrituras, por comparação das doutrinas, o que essa doutrina diz, o que essa doutrina diz, o que essa interpretação diz, o que essa interpretação diz, e faça a escolha das coisas, das doutrinas que são mais coerentes com as Escrituras. É claro que se eu pudesse dar um conselho a você, eu diria, seja reformado, mas eu quero dizer a você para ser um cristão de verdade, um homem piedoso, uma mulher séria com as coisas de Deus, um jovem que ama o Senhor de todo o seu coração, que ama as Escrituras, que serve a Deus com alegria, alguém crente que se relaciona com Deus com devoção, tem uma comunhão profunda com Ele, e que ama os seus irmãos de maneira sincera e verdadeira. É isso que eu queria recomendar a você. A história da reforma nem sempre é agradável, inspiradora, houve altos e baixos, houve conflitos. Mas nós sabemos que a Escritura Sagrada, o Deus das Escrituras, Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E Ele pode apaziguar os nossos corações. Creia nas doutrinas bíblicas. Se a doutrina reformada é coerente com as Escrituras, não tem problema nenhum você dizer que é reformado. Mas seja bíblico, seja de Deus, seja de Jesus. Ser uma igreja reformada é você se esforçar a pensar e agir, a crer e viver de acordo com o que está escrito aqui. Esse é o nosso desejo. Seja simples, meu querido, seja verdadeiro, generoso. Ame ao Senhor, ame o seu irmão, seja santo, obedeça os mandamentos de Deus. Se pudéssemos analisar o tempo que vivemos, nós poderíamos enfatizar, precisamos de uma nova reforma, de uma volta para as Escrituras, de uma consagração dos crentes um pouco mais aguçada, verdadeira, sincera, honesta. A Bíblia diz, meus irmãos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir.
Apocalipse 5 nos diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, diz Romanos 11:36. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Que seja essa a nossa motivação, queridos. O pastor e autor H.A. Ironside contou acerca de um recém-convertido que deu o seu testemunho no culto da igreja. Com alegria no seu coração, o homem relatou como ele tinha sido liberto de uma vida de pecado. Ele prestou ao Senhor toda a glória, tornando claro que ele não tinha feito nada para merecer a salvação. A pessoa que conduzia a reunião não apreciou completamente a verdade de que a salvação é apenas por graça e fé, sem obras. Por isso ele retorquiu: parece estar a indicar que Deus fez tudo por si quando o salvou? Não fez a sua parte para Deus primeiro, você? O recém-convertido deu um pulo e disse: oh, sim, fiz. Durante mais de 30 anos, fugi de Deus à velocidade que os meus pecados me puderam levar. Essa foi a minha parte. Mas Deus saiu em meu encalce e apanhou-me. Essa foi a sua parte. Somos salvos pela graça e apenas pela graça. Mas eu quero também encerrar esse sermão, essa mensagem, essa palestra sobre a reforma protestante, destacando os 5 pontos do calvinismo, de maneira que eu e você entenda as doutrinas da graça. Ler uma última ilustração que diz: li há algum tempo uma lenda judaica, uma lenda judia. Aquela noite da destruição no Egito, uma criança, o primogênito de uma família, tinha ouvido dizer que à meia-noite o anjo destruidor chegaria trazendo a morte a todas as casas que não tivessem a mancha vermelha do sangue do cordeiro. Lá pelas 11 da noite, a criança se vira na cama de um lado para o outro, sem poder dormir. Então o pai lhe disse: filho, durma tranquilo, não tem perigo. Não consigo, pai. Você tem certeza que manchou a porta com o sangue do cordeiro? Sim, filho, eu pedi ao meu melhor amigo que manchasse a porta e ele me prometeu que o faria. O filho se levantou e disse: pai, você acreditou em seu melhor amigo? Não foi você pessoalmente que manchou a porta? Não, filho. Mas eu confio nele, ele nunca falhou. Pai, por favor, vamos lá fora, eu quero conferir. Foram lá e quando chegaram, a porta não tinha mancha de sangue. Era 5 para meia-noite. O pai correu, desesperado, para dentro da casa, tomou uma bacia, pegou o sangue e manchou a porta. Enquanto o sangue ainda escorria pela porta, os relógios da cidade deram as 12 badaladas e o anjo destruidor apareceu. Suas asas começaram a bater na escuridão da noite e dentro da casa, abraçado a seu filho, abraçado a seu pai, o filho dizia com lágrimas: mais 5 minutos, pai, e nós estaríamos mortos. Eu quero encorajar você a não esperar mais 5 minutos para crer em Jesus, queridos. A entregar o seu coração ao Senhor, a viver uma vida que o agrada. Não deixar que outros decidam por você, que você mesmo tome a decisão, dizendo: Senhor, eu entrego o meu coração. Eu quero ter a garantia da vida eterna, e essa garantia não está nas coisas que eu faço, mas está na obra redentora de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu quero ser marcado por este sangue. Não deixe para amanhã, meu querido. Viva uma vida como salvo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.
Vamos cantar mais uma vez o cântico da reforma e que através deste cântico também nós